compartilhar junto. Tá aqui, irmão. Essa é a imagem da primeira parte da capa, da onde está a mensagem do Luiz Franciscon. A gente vai acompanhar aqui agora essa mensagem, certo? E eu quero que vocês prestem atenção comigo. Vamos analisar o que foi a CCB. Como começou a CCB? Né? Como que ela começou, tá? Então a gente vai ver agora aqui, ó, a CCB, como ela começa, ok? Aqui é uma mensagem que o próprio Franciscon falou ou revelou, sei lá. Eu vou mostrar para vocês as incongruências desta mensagem. Por que que ela não pode ser validada como algo realmente espiritual ou algo vindo de Deus? Isso vocês vão ver quando eu mostrar aqui para vocês, certo? Vamos lá. Uma parte que é ali em cima, a primeira parte, ó. Este fiel testemunho da obra de nosso Senhor, olha só, ele mesmo está dando testemunho de si próprio. Olha, isso aqui já começa estranho quando ele fala este fiel testemunho, ou seja, ele está dizendo que o testemunho dele é fiel. É estranho, né, gente? Né? Você mesmo tem que dizer, olha, o meu testemunho é fiel. Né? Se fosse outra pessoa falando, joia, né? Mas aqui já começa esquisito. Vamos lá. E outra, ele está querendo dizer que esse movimento dele todo é a obra de Deus. Agora você está entendendo, CCB, da onde que veio a ideia de que a CCB é a obra de Deus? Olha aqui, olha os vícios de linguagem. Tem mais vícios de linguagem aqui que até o dia de hoje a CCB usa. Até o dia de hoje. Fica vendo, ó. Este fiel testemunho da obra do Senhor teve início na cidade de Chicago, Illinois, e não é para engrandecer aquele que o escreve, porém para a glória de Deus que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, né? Não é para engrandecer a glória, mas ele já está dizendo que o testemunho dele é fiel. Segundo parágrafo. Eu, Luiz Franciscon, nasci em 29 de março de 1866, na comarca de Cavasso Nuevo, província da Udine, Itália. Da profissão mosaísta, vim para a América do Norte depois de ter cumprido o serviço militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. Então tá aqui. Agora vai começar. Terceiro parágrafo. No mesmo ano, ouvi o evangelho por meio da pregação do irmão Michel Nardi. Então, ele tá falando que no mesmo ano de 1890, ó, ele ouviu o evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardi. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Então, em 1891, ele teve... No princípio do ano de 1994, encontrando-me em Cincinnati, Ohio, em serviço material, aconteceu que, estando numa noite de joelhos em meu quarto, lendo o capítulo 2 da carta aos Colossenses, ao chegar no verso 12, ouvi uma voz que me repetiu por 2 vezes: tu não obedeceste a este meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou deste assunto. Este assunto é o batismo. Então o que dá para entender aqui é que o Luiz Franciscon não era batizado, né? O que dá a entender aqui é que ele não era batizado. Provavelmente, o que está dando a entender aqui é que eles foram aceitos pela presbiteriana com o batismo da Igreja Católica. É tudo o que indica, porque lá em cima está falando que eles, como é que fala? Ele foi para a Igreja Presbiteriana, mas não fala em momento algum que ele foi batizado lá, né? Ele fala que ele só ouviu aqui, ó, sobre a compreensão do novo nascimento. Ele ouviu sobre o novo nascimento, mas não falou nada de batismo. Tá? Aí tá falando que em março de 1992, com o grupo evangelizado pelo irmão Nardi, algumas famílias da fé valdense, foi criada nesta cidade a primeira igreja presbiteriana italiana, sendo o senhor Filippo Grillo pastor. Eu fui eleito um dos 3 diáconos e após alguns anos ancião. Então aqui eles formaram a igreja presbiteriana. E aqui ele recebe uma suposta revelação dizendo que ele não foi sepultado com Cristo ainda, que é isso que está falando lá na passagem bíblica, né? Então vamos lá. Em 1º de janeiro de 1995,
Casei-me com Rosina Balzano. Salva também em nosso meio. Olha aqui, ó. Tá falando que ela foi salva, tá? Tem os arminianos aí da CCB aí, ó. Eu quero saber como que a CCB vai lidar com isso aqui. Vai ter que jogar essa mensagem fora. Porque eles atacam, né, a linha calvinista, mas aqui você vê claramente que o Luiz Franciscon declara Rosina salva. Salva, como os outros foram salvos também, né? Então vamos aqui aumentar essa outra parte. Tá aqui, ó. Como membro da administração, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, rapaz. Pra eu não... Pera aí. Não é isso aqui, não. Os CCBanos já tentando me dizer que tijolo é graça. É o meme que eu fiz aqui. Vamos mudar. Mudar pra cá. É isso aqui, ó. É isso mesmo. Como membro da administração da referida igreja, falei do batismo determinado nas escrituras e como o Senhor mesmo me ordenou obedecê-lo. Ele tá falando que o Senhor ordenou ele a obedecê-lo, né? Tá aqui, ó. Então, esse negócio de batizar, ser chamado de obedecer, que o CCBano usa, tá aqui, ó. Da onde veio esse tipo de argumento, né? Chamando de obedecer, tá? Esse camarada aqui, ó, deixa eu botar ele na live aqui, que eu vou falar umas coisas pra ele boa aqui, ó. Esse camarada aqui, eu faço questão de botar ele na live. Tá aqui, ó. O que você quer aqui, mano? Fala pra mim o que você quer aqui. Você é um cara que me xinga, você tá me ofendendo no Facebook. Você tá me xingando, você não foi tratado mal em momento nenhum. Você foi tratado bem, você foi bem recebido, cara. E você não tem coragem de me respeitar. Você quer que eu abra o Facebook aqui pra poder mostrar o tipo de comentário que você tem lá? Faz o seguinte, cara, vai embora do meu canal, vai encher o saco em outro lugar, cara. Que é isso, mano? Aqui, deixa eu falar nada, você é um camarada desrespeitoso, você foi bem tratado aqui, você foi bem recebido, não foi maltratado. Agora você fica no Facebook me xingando lá, rapaz, me chamando de um monte de nome feio. Vai caçar o que fazer em outro lugar, rapaz. Zé Mané. Encheu o saco, desculpa aí, gente. Mas esse tipo de gente que tem lá na CCB. Esses religiosos, né? Sem educação nenhuma. O camarada tá lá no Facebook, eu vi os comentários dele me xingando. O cara tá me xingando. Agora quer entrar aqui com essa cara lavada. Entrar aqui, vai levar uma na minha frente. Isso aqui, sabe, eu não sou falso, eu não consigo ser falso. Não dá. Eu deixo o CCBano entrar aqui. Fala o que quiser. O cara foi respeitoso. O que teve de gente que comentou, Josafá, que paciência que você teve. Nossa, Josafá, rapaz, você deixa a pessoa falar. Aí o camarada, ele tá lá no Facebook, nas minhas postagens, começa a me xingar. Caçar o que fazer em outro lugar, cara. Pô. Fala, Jailson Silva. Você pode abrir o seu vídeo? Não pode, né? Mas eu entendo. É isso aí a vida do CCBano. Olha que dureza. Você tem que abrir o áudio, se você quiser falar. Eu vou dar 5 segundos pra você abrir o áudio. Aí, pronto. Desculpa falar assim, mas você tá escondido, não sei quem é, não sei, aqui entra de tudo, tá? Então você me perdoa. Tem que abrir o áudio aí, Jair. Se você quer que eu abra pra você não apertar em nada errado aí, não, é você que tem que abrir. Abre aí, aperta no microfoninho. Tá aberto. Você é da congregação, Jailson? Tive lá por 10 anos. Não, mas você não tá mais. Não. Eu queria só entrar mesmo só pra agradecer pelo trabalho teu aí. Você tava assistindo aí agora, você falando com uma serva de Deus aí. O quanto é difícil pra você assim. Eu fico imaginando aqui, pensando a tua luta aí, o dia a dia. Aí eu tava tentando entrar pra falar. Aqui tem que ter paciência, mas esse é o meu trabalho. Eu já entendi. É atender o CCBano. Eu tô aqui pra atender ele entra aqui, eu converso com ele, né? Eu vou tentar tirar as dúvidas, porque eles vêm com um monte de argumento e que eu sei que todos eles são refutáveis. Então eu preciso dar espaço para eles entrarem aqui e falar o que eles querem dizer. É tipo uma doença, você... Mas eu agradeço a sua presença, Jailson. Você me perdoa, irmão. Eu não quero fazer um bate-papo entre amigos aqui, tá?
tá bom? Tá bom? Então Deus abençoe você, viu, Jailson? Amém, até mais, meu irmão. Irmãos, vocês que estão aqui, eu quero que vocês entendam, tá? Eu sei que as pessoas querem entrar, querem vir bater um papo comigo, mas essa live não é uma live para nós bater papo, pra gente... Não, essa é uma live para eu mostrar os erros SCB e eu posso até parar o que eu tô fazendo para receber o CCBano. O CCBano é o ponto principal dessa live. É o ponto, são eles. Eu queria que os anciões viessem aqui. Eu queria muito que os anciões viessem aqui, os cooperadores de lá, os diáconos, gente que realmente representa a CCB. Mas enquanto eles não vêm, eu recebo o povo. Eu vou receber o povo com todo carinho, com todo amor, eles vão entrar aqui, eu vou bater um papo com eles, eu vou responder as perguntas, eles podem até, sabe, não concordando comigo, me atacar, lógico que sem me ofender, mas me atacando eles podem, né? E eu vou dar a resposta para eles. Porque eu sei, gente, que atrás desse CCBano que tá falando essas coisas, existem milhares de CCBanos que pensam igual. Então, quando eu respondo eu tô respondendo centenas e milhares. Eu estou respondendo todos. Porque tem muita gente ouvindo com esses argumentos. Ah, mas Josafá, eu tenho esse argumento. Quando entra um CCBano que pensa igual a ele, quando ele é refutado, eu tô refutando todos os outros que estão atrás. Todos os outros. Eu estou desarmando. E muitas das vezes, esses outros que estão atrás, sendo desarmado, é onde eles vão abrir os olhos e vão destampar os ouvidos e vão crer. Outros serão alcançados. Outros se converterão. Bom, vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui a colocar na tela aqui o nosso coisa. Eu tô querendo ler isso, rapaz, entendeu? Eu tô querendo ler. Vamos lá. Tá aqui na tela. Vamos voltar a ler aqui. Todos se manifestaram contra... Aqui, ó. Vamos lá. Como membro da administração da referida igreja, falei do batismo determinado nas escrituras e como o Senhor mesmo me ordenou obedecê-lo. Então, esse negócio de o Senhor ordenar obedecer o batismo é uma fala, é um jargão CCBano que vem lá desde o Franciscão. Esse negócio de obedecer o batismo, né? Em outras igrejas fala se batizar e assim por diante. Olha só o detalhe. Todos se manifestaram contra mim, inclusive o pastor. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, o pastor já disse para ele que estava contra essa ideia dele aí de se rebatizar, ou de batizar, eu sei lá o que. Aí segue aqui, ó. Ao qual eu tinha comunicado por carta na mesma noite que o Senhor me havia falado. Então, o Franciscão tá falando pros outros que ele recebeu uma mensagem de Deus, uma nova revelação. E o povo não tá querendo receber isso, porque revelação já tá na Bíblia. Mas o Franciscão está insistindo que ele tem uma nova mensagem, ele tem uma nova revelação. Aí segue, ó. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão José Beretta por meio dos Metodistas Livres. Tá aqui uma chilapada na cara da CCB, tá aqui o discurso do Franciscão calvinista, porque Deus salvou o José, ele não vai salvar o José. E outra coisa, e esse irmão José, que ele tá dizendo que foi salvo, Franciscão tá falando que ele foi salvo através da igreja metodista. Como fica, CCBano? Vocês ficaram 100 anos falando que vocês só são salvos pela CCB. Tá aqui, ó. Franciscão tá falando que foi salvo pela igreja metodista. Aí segue, né? Americanos, a qual, após alguns tempos, né, uniu-se conosco. Presbiterianos italianos. Falei também muitas vezes do citado batismo, mas no momento não lhe era dado de compreender, ou seja, quando ninguém concordava com ele, ele já está dizendo que as pessoas não foi dado por Deus para as pessoas compreenderem ele, né? Olha aí, então Deus mandou ele levar uma mensagem, mas ninguém está acreditando nessa mensagem, né? E aí ele está dizendo que é porque não foi dado de compreender ainda, né? Aqui, ó. Em princípio de setembro de 1903, nos encontramos em Eugene, Illinois, eu acho, né? Eu acho que é isso. No local onde eu, com os irmãos Gemarim, estávamos executando um trabalho. Lhe falei novamente, em presença da necessidade de obedecer ao mandamento do Senhor.
Aí tá lá o Franciscão tentando fazer a lavagem cerebral na cabeça dos outros. Ficou insistindo lá, ó, falando de novo. Ó, a gente tem que se batizar de novo, a gente tem que entrar na água lá. E detalhe, pessoal, ele tá insistindo em uma suposta revelação que ele tem que ser mergulhado na água, sendo que na Bíblia não tem lugar algum que diz que ninguém for mergulhado na água. Absolutamente ninguém. Né? Tem gente que pega as passagens bíblicas de Jesus que vai até o Rio Jordão para falar que ele foi imergido, mas lá não fala que ele foi imergido. Então por que ele foi até o Rio Jordão? Porque João Batista precisava de água para batizar. E aonde que ele estava? Ele morava no deserto, ele não tinha casa. Aonde ele vai, João Batista? Ele vai pro rio, onde tem água gratuita, ninguém pode reclamar com ele. Ele vai até o rio, mas quer dizer que ele estava enfiando as pessoas na água? Lógico que não, em nenhum momento fala sobre isso. Inclusive existe mais evidências de batismo por aspersão do que por imersão. Eu pergunto a você, Sebiano, onde é que está o rio passando dentro do templo para batizar mais de 3.000 pessoas? Aonde está esse rio? Aonde que estava o rio ali, né, que mergulhou 3.000 pessoas? Em lugar nenhum. É óbvio que aquelas pessoas foram batizadas por aspersão. E Paulo, que foi batizado dentro de uma casa? Não tinha nem água encanada naquela época. Qual é o rio que está passando dentro da água? Qual que é o tanque de batismo que tem dentro daquela água, daquela casa? Porque ele foi batizado escondido. Escondido. É óbvio que foi por imersão. Então, essa mensagem é muito esquisita do Luiz Franciscão, para não falar falsa, né? Que daqui a pouco eu vou falar. Olha lá. Então, servindo-se Deus também de outros meios, olha lá, de outros meios, ele não quis dizer como, né? Ou que tipo de persuasão que foi feita, ele não quer falar como, né? Convenceu-se e 2 dias após, ou seja, 2 dias depois que aconteceu alguma coisa que ele não quis dizer, se ele não quis dizer, porque não foi nada muito republicano, não foi uma coisa muito legal, mas ele omitiu o Franciscão. Franciscão tá detalhando tudo, menos a forma com que o coitado foi persuadido. Fez-se batizar, mesmo em Elgin, por um irmão americano, pertencente à igreja dos irmãos, né? Church of the Breton, não sei. Na ocasião, lhes disse, irmão Beretta, agora que sois batizado, ele tá falando para esse irmão Beretta, né? Agora que sois batizado, na próxima segunda-feira, dia 7, que é o dia do trabalho, batizar-me-á também. Então ele tá falando para esse irmão Beretta, né? Que não é ancião, não é pastor, não é nada, tá? Você vai me batizar também, tá bom? Então é um irmão comum, tá? Tá aqui, ó, batismo. Não tem título, não tem nada, camarada. Se é realmente um convertido e prega o evangelho, você tem autonomia para batizar. Segundo o Franciscão, isso aqui tá na Bíblia também. Agora segue, olha aqui. Como o pastor se encontrava na Itália, olha só o golpe. Eu vou até falar do golpe. Olha o golpe do senhor Luiz Franciscão. Eu vou perguntar pro CCBano que tá aqui. Eu vou até aumentar minha tela. CCBano, se por acaso o Marsola for viajar para os Estados Unidos e alguém for atender o culto no Brás e aproveitar da ausência dele, aproveitar que o Marsola não tá no culto e levantar lá e falar assim, gente, tá tudo errado aqui, eu vou fazer um outro batismo para poder corrigir esse aqui e, por favor, quem quiser, vamos comigo. E fosse a metade da igreja embora, vocês iam gostar? Vocês iam falar que esse é um caro servo de Deus? Vocês iam falar isso? Eu vou ficar esperando a resposta do CCBano escrever aqui embaixo. Você ia escrever aqui o caro servo de Deus, porque o senhor Samuel Trevisan, ele fez exatamente a mesma coisa e foi chamado de endemoniado e de apóstata da fé. Apóstata, ou seja, ele não concordando com Braz, saiu, foi formar uma nova igreja e os camaradas ficaram doidos, pirueta da vida com ele. Vocês iam gostar? Vocês não iam gostar, vocês iam falar que o camarada foi um aproveitador, enganador, ele não teve coragem de fazer na presença do Marsola, mas ele esperou o Marsola ir fazer uma viagem da obra de Deus na Itália, né? Ele foi lá pra Itália e aí esse irmão levantou, né, pra tentar ludibriar as pessoas e levou a metade da igreja, isso é errado. Vocês iam falar, tá aqui ó, o fundador da sua igreja fazendo exatamente a mesma coisa. Ele esperou o coitado ir viajar, o coitado estava confiando nele, achou que ele era um homem de confiança, falou, ô Franciscão, você fica atendendo aqui no meu lugar, o meu parente, eu vou supor, né, tá doente na Itália, então eu preciso fazer uma viagem para lá de urgência, você fica aqui, aí o Luiz Franciscão beija,
É italiano, né? Beija a mão, beijou. Fique em paz, irmão. Eu sou um caro servo de Deus. Eu sou um caro servo de Deus. Fique em paz. Eu vou cuidar das suas ovelhas. Quando o coitado volta, tá a metade. O lobo comeu a metade. O lobo comeu a metade das ovelhas. E ainda fundou um covil. E tá todo mundo chamando ele de caro lobo, servo de Deus, né? Vamos ler aqui, ó. Fica vendo a maracutaia. Não, eu não estou exagerando. Você vai ler isso aqui, olha aí. Palavras do Luiz Franciscon. Como o pastor se encontrava na Itália, olha aí, ele falou, como o pastor se encontrava na Itália, competia a mim como ancião presidir o serviço que realizava no domingo, dia 6. Assim, tive a oportunidade de dizer ao povo que eu senti em meu coração e lhes falei. Olha aí, o camarada aproveitou a ausência do pastor para falar, agora é a hora que eu tenho para falar tudo o que eu quero, porque o pastor não tá aqui para me atrapalhar. Olha lá. Após 9 anos que o Senhor me falou em obedecer ao seu mandamento, amanhã, com a ajuda de Deus, terei a oportunidade de obedecê-los. E se algum de vós quiser assistir, venham ao Lakefront em Chicago. Em tal lugar, às tantas horas, vieram cerca de 25, dos quais 18 obedeceram juntamente comigo. Fomos imersos pelo irmão G. Beretta. Então ele está falando que a forma correta era a imersão. Deus ficou preocupado com o Franciscon. Falou, não, você não pode entrar no céu desse jeito. Você tem que ser afundado na água, meu querido. Você tem que ser afundado, não pode. Pode rachar aí. Mas como que eu vou fazer isso? Não, Deus, que não é o Deus que nós servimos, é o Deus do Franciscon e da CCB. Quando o pastor sair, que for viajar, você aproveita essa oportunidade e fala pelas costas dele que vocês estão tudo errado. E que você recebeu uma revelação. E que você vai se batizar por imersão e que todo mundo precisa batizar com você. Isso é ou não é uma passada, uma rasteira no coitado do ancião que foi fazer uma viagem para Itália. Isso é ou não é, gente? Fala sério. Vamos ler a continuação aqui, ó. Pouco tempo depois, o pastor G. Grilli voltou da Itália e no primeiro domingo que nos reunimos, ó, Luiz Franciscon, vendo que o pastor voltou e que já tinha feito uma coisa que não era certo e o pastor ainda não estava sabendo, ele falou, eu já vou falar logo no primeiro culto para rapar fora. Vou ficar aqui nada, porque se eu ficar muito tempo aqui e ele acaba descobrindo, vai descer a borracha em mim. Então o Franciscon foi muito esperto. Assim que chegou o pastor, no primeiro culto em diante, ele pede para falar e não diz o que vai falar. Não diz o que vai falar. Aí tem CCBano que chega aqui para falar o seguinte, né? Eles vêm falar o seguinte: quando alguém levanta lá na CCB para ler a carta dele de renúncia, não, tá errado, não pode, mas tá aqui, ó, o Franciscon levantando, né, para falar com o povo o que ele fez, chamando o povo para acompanhar ele, né? Que eu não vi ninguém da CCB chamando ninguém para sair da igreja. Ó, irmão, tá aqui minha carta de renúncia, me acompanhe. Não vi ninguém fazer isso. Foram tudo educados. Mas esse camarada aqui, ó, tá querendo arrancar as pessoas de outra igreja. E o coitado do pastor tá lá na tribuna sem saber o que tá acontecendo. E o sujeito já tá de pé no microfone para testemunhar. Ele nem sabe que foi apunhalado pelas costas. Ele nem sabe que já tem 18 ovelhas ali já, que o camarada já colocou como é que fala? A correntinha, e a hora que ele sair, ele vai sair puxando assim, ó. E vai todas as ovelhinhas acompanhar, né? Fica vendo, vamos ler. Pouco tempo depois, o pastor Gigrilli voltou da Itália e no primeiro domingo que nos reunimos, disse que eu desejava dirigir algumas palavras à Irmandade. Ele não falou quais são, ó. Senhor pastor, eu só quero falar umas palavrinhas. É mesmo, Franciscon? É. Ô, Franciscon, mas você é o ancião da igreja, pode falar o que você quiser, querido. É mesmo? Então tá bom. A Irmandade, antes de seu sermão, o que me foi concedido. Primeiramente, perguntei a todos se eu havia feito alguma coisa errada. Olha lá, procurando saber se estava todo mundo na comunhão com ele. Olha só que camarada esperto, né? Ele já levanta e fala, gente, eu fiz alguma coisa de errado? E ficou olhando, para ver se alguém ia abaixar a cabeça. Ou não, tava todo mundo, quando ele percebeu que tá todo mundo ligado, que nem o CCBano falou, na mesma comunhão, né? Da rasteira, tá na mesma comunhão da rasteira, né?
sermão que eu vou ver. Primeiramente, perguntei a todos se haviam feito alguma coisa errada. Que testemunhassem. Responderam que nada havia contra mim. E então, exortei-os. Era o momento de exortar? Não era, né? Então, exortei-os que, se quisessem também ser participantes das promessas de Deus, seria necessário obedecê-lo conforme a sua palavra. Olha aqui, irmão. Aqui começa a primeira profetada a se receber, o primeiro discurso exclusivista. Se vocês quiserem ser salvos, vocês devem obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus aqui? Obedecer à revelação que o ancião Franciscão recebeu. Você está entendendo que aqui já começa a mensagem subliminar? Obedecer a Deus é obedecer à revelação que o ancião Luiz Franciscão insinua que recebeu de Deus. Você está vendo aqui, rapaz? Ele está dizendo, se vocês quiserem se salvar, vocês têm que obedecer a Deus. Suponhamos que alguém faça a pergunta, Franciscão, obedecer a Deus o quê? Eu estou com a Bíblia na mão, o que é para obedecer? Não, é para obedecer a revelação que eu recebi. Deus falou para mim que era para sair e se batizar por imersão. Porque foi isso que ele andou falando com um punhado de gente por 9 anos. Por 9 anos ele foi falar pro tal do Gilson Beretta. Por 9 anos que ele encheu o saco desse Gilson Beretta. Que ele mesmo falou lá, que ele ficou falando e o Gilson Beretta não queria saber de nada. Aí aconteceu alguma coisa que ele não quis dizer o quê. Né? Às vezes é um martelo que caiu na cabeça do Gilson Beretta e ele falava, tá vendo? Eu falei pra você que Deus ia pesar a mão em você. Aí o Gilson Beretta falou, não, já que é assim eu vou batizar, né? Já que é assim eu vou fazer. Então a gente não sabe como, que ele não falou como ali, né? Mas ele tá aqui, ó, mandando o povo segui-lo e obedecer a Deus. Obedecer a Deus, gente, ele não tá apontando nenhuma passagem bíblica que a presbiteriana tivesse omitindo. Ó, gente, a presbiteriana deixou de falar essa verdade. A verdade que eu tô falando agora, tá aqui no capítulo tal e no... Não, gente, a verdade que o ancião Franciscão tá querendo dizer aqui é uma verdade que só ele recebeu. É assim que começa toda seita, recebendo supostas revelações que mais ninguém tem, somente o tal do fundador. Você tá vendo aqui? E tá aqui, ó, obedecê-lo conforme sua palavra. Olha aqui. Em seguida apresentei minha demissão de ancião, secretário e membro da igreja local. Todos se maravilharam e pediram que não os deixasse, e eu lhes respondi que aquela decisão não era por mim premeditada, mas sim ordenada por nosso Senhor. Olha aí, a gente só não sabe que Senhor é esse que até agora ele não falou. Está sendo ordenada por então Deus mandou ele obedecer um ensinamento que não existe na Bíblia para ser mergulhado na água, não tem na Bíblia em lugar algum. Mas Deus está aparecendo e dizendo para os povos obedecerem uma revelação ou uma visão que só o Franciscão recebeu. Você sabia que todas as seitas foram fundadas do mesmo jeito? Todas. A Testemunha de Jeová também receberam uma revelação lá de não sei quem para não sei quando. A Igreja do Sétimo Dia da mesma coisa. Recebeu uma revelação de não sei quem para não sei quando. Os mormons do mesmo jeito. É sempre a mesma conversa. Até a Igreja Maranata, mesma coisa. Receberam uma revelação de não sei quem, de não sei quando. Só eles é a igreja verdadeira. É sempre a mesma conversa, gente. O diabo já está inventando esse evangelho. Esse evangelho não é novo. Esse evangelho tá espedaçado. É o evangelho exclusivista das seitas. Aí segue o que ele está falando aqui. Até chegar... Gente, essa mensagem eu não vou ler toda, mas eu vou parar no ponto crucial, que é o ponto que inchou a CCB e revelou de uma vez por toda como ela é uma seita. Que daqui a pouco vai chegar. Tem mais uma página para frente. Aí ele está dizendo o seguinte, deixa eu só dar uma olhada aí, que eu não tô vendo ninguém aí na live. Não sei nem se eu tô na live ainda. Tá aqui, né? Então eu vou ler para vocês. Josafá, pode me responder uma pergunta bíblica? Agora não, irmão. Eu tô lendo o negócio aqui, tá? Desculpa aí. Gente, eu estou vendo... Eu não tô vendo o comentário de vocês, que eu estou com a tela aberta nessa mensagem aqui, ó. Ela tá aberta toda aqui pra mim. Agora eu tô porque eu vim pra outra tela. Agora eu vou voltar pra lá. Aconteceu também... Tá aqui, gente. Eu não sei se vocês estão vendo a mãozinha, ó. Tá aqui a leitura. Aconteceu também que aqueles que comigo obedeceram ao mandamento quiseram abandonar a igreja. É óbvio, depois dele ter já consultado. Eu fiz uma coisa de errada, gente. Não!
E se eu sair, vocês saem comigo? Sim! É óbvio que todo mundo vai seguir o cara. Ele já fez a cabeça do povo. Ele tá 9 anos martelando a cabeça das pessoas que tinham que ser batizados por imersão. Tá ali, ó. Obedeceram ao mandamento, quiseram abandonar a igreja. O que não julguei conveniente fazerem, todavia o fizeram. Foi necessário então, até ele entendeu que estava errado aqui, ó. Até ele entendeu que estava errado. Se realmente ele acreditasse que não era conveniente, ele tinha falado, fiquem aí, tá? Fiquem aí. Aí não tá errado, o pastor lá é um bom homem, fiquem aí. Mas não, isso aqui é conversa furada. Sabe aquele negócio, você quer almoçar? Não, eu não quero, mas você sabe o que você tá querendo. Esperando a pessoa oferecer de novo. Você quer? Tá bom, eu vou aceitar. É a mesma coisa. Eu joguei que não era conveniente. Mas eles quiseram sair mesmo assim. Conversa furada, né, Francisco? E CCB? Olha lá. Foi necessário então que nos reuníssemos em vários lugares, pela necessidade dos que não sabiam ler, que era muita gente, né? Ou seja, presta atenção, gente. Então quer dizer que o Luiz Franciscon estava arrastando pessoas leigas, gente analfabeta, que acredita tudo no que os outros falam. Tá pegando a visão aí, CCB? Tá pegando? Você tá na comunhão? Segura na comunhão que vai vir mais coisa, tá? Vai vir mais coisa, assim, ó. Vamos aqui, ó, esse parágrafo aqui embaixo. Assim, a primeira reunião foi feita em casa do nosso irmão N. Mullers, sei lá, na qual eu fui eleito ancião, ó. O Francisco, de novo, já sendo eleito ancião. O camarada gostava de um título que não é brincadeira, e vai ter mais, né? Nessa mesma ocasião, propus os irmãos Gebereta e P. Manconi para dirigirem o serviço uma semana a cada um. Depois de algumas noites, resolveram se reunir em minha casa. Ou seja, depois de algumas noites, não, Francisco, vamos se reunir na sua casa. Beleza, vamos lá. Em 2 de dezembro de 1903, embarquei para a Itália. Olha só como o movimento é de Deus. O Franciscon é o guia da igreja. É o guia. Fica vendo isso aqui, gente, que eu vou ler agora. Olha só. Embarquei para a Itália em visita à minha família. A mesma coisa que o outro pastor fez, né? Regressando a Chicago, em princípios de maio de 1904, encontrei esses irmãos cheios de si e em contenda sem fim. Oh, meu Deus. Então quer dizer que o guia da igreja, que é o Franciscon, se ausentou, a igreja se perdeu. Ele entrou em confusão. Para você ter uma ideia, aqui não tem Espírito Santo desse negócio, isso é só conversa furada. Porque o Espírito Santo, ele não vai ficar ali só se o Franciscon tiver. O Franciscon saiu, o Espírito Santo sai também. O Espírito Santo voltou, aliás, o Franciscon voltou, o Espírito Santo volta também. Olha aqui, ó. Em si, em contenda sem fim. Não sabendo como proceder, resolvi pedir conselhos ao Senhor. Tudo aqui, gente, já não é mais consultando as escrituras. Você entendeu como é que é esse jargão CCB de buscar a palavra, de buscar a revelação? Aqui, ó. Fui buscar conselhos ao Senhor e ele respondeu que me separasse deles até que ele, o Senhor, determinasse unir-me com eles novamente. Ou seja, o Franciscon caiu fora, largou a confusão lá porque ele tá dizendo que foi Deus que mandou ele sair. Não, Franciscon. Você saiu, e sabe como é que é? Não consegui controlar esse povo. O Espírito Santo falando com o Francisco, não consegui controlar esse povo, aí virou uma bagunça. Esse Espírito Santo que não conseguiu ajudar, quando o Francisco vem, ele já tem uma luz e já fala: não, você se separa e espera e depois volta. Estranho, isso aqui é estranho. Isso aqui é estranho. Olha lá, segue, ó. Isso foi em outubro de 1904. Separando-se comigo também as famílias de N. Mullers. Já não foi sozinho, já desobedeceu. O senhor mandou ele se separar, mas agora ele já tá carregando a família junto aqui, ó. Já tá carregando uma família, que é a família do N. Mullers, né? N. Mullers. Vamos virar aqui a página. Alberto de Sico e alguns outros reunimos-nos de casa em casa nos dias estabelecidos, e todos os domingos partia-se o pão, recordando a morte do nosso Senhor. Você não acha engraçado que o Franciscon tomava Santa Ceia toda semana? Todo domingo? Mas para CCB não dá para tomar Santa Ceia todo domingo, eu vou explicar para vocês. É impossível tomar Santa Ceia todo domingo. Por quê? Porque o CCBano, ele só é santo na Santa Ceia, na semana da Santa Ceia. Só na semana da Santa Ceia que eles choram quando fala de Jesus, que vai todo mundo congregar, aí os parados de os desviados, começa tudo a congregar na última semana, né? Ou seja, uma semana antes da Santa Ceia, a igreja começa a encher, você fala: onde tá vindo esse povo?
Eu já congreguei em lugar que eu vi gente que eu nunca tinha visto antes. Eu olhava lá, rapaz, que esse homem aqui. Aí o outro falou, já faz certo, ele está nessa igreja há mais tempo que você. Mas como eu nunca vi, camarada? E aquele lá também, aquele outro, mesma coisa. Agora imagina se a Santa Ceia na CCB fosse toda semana. O CCB não ia aguentar, ele ia ter que congregar toda semana. Porque na CCB inventou a ideia de que se você não tomar a Santa Ceia, você não vai se salvar. Você tem que tomar a Santa Ceia. Porque se você não tomar a Santa Ceia, você não tem parte com Deus, você morre. Você morre espiritualmente. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, né? Mas rapidamente, explica aqui pra nós. Por que o fundador da igreja que estava recebendo, ele estava nesse momento, ele está em plena comunhão com Jesus e com Deus, ele está recebendo todas as mensagens diretamente com Deus, ele não precisa nem ler mais a Bíblia, ele não consulta mais a Bíblia, vem tudo na revelação dele, vai tudo caindo na cachola, né? E aqui ele está tomando a Santa Ceia todo domingo, e todos os domingos partia-se o pão, recordando a morte do Senhor. E agora, CCB, quem está errado aqui? O santo que recebeu a revelação direta de Deus, cortou o caminho da Bíblia, pegou um atalho, ou vocês, né, que dizem ser discípulo do Franciscão? Olha, quanto mais você estuda a CCB, rapaz, mais você fica indignado. Vamos ler. Eis algum dos preliminares da obra que o Senhor fez pelo Espírito Santo na colônia italiana. Em fins de abril de 1910, o Senhor me fez encontrar com um irmão americano, um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles. Olha só, ele encontrou um camarada que foi um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo. Ou seja, até 1907, ninguém tinha recebido a promessa do Espírito Santo. É a mesma história do CCB dizendo que a CCB é a graça. Até o povo só começou a ser salvo a partir de 1910. E aqui, segundo a cabeça do Luiz Franciscão, o povo só recebeu o Espírito Santo a partir de 1907. É a mesma maluquice. Quer dizer que esses 1900 e tantos anos, o Espírito Santo foi para onde? Será que ele estava igual o Avatar congelado lá no... Eu assisti o filme do Avatar. Será que ele ficou... Porque o Avatar ficou congelado por 100 anos. Segundo a ideia da CCB, e eu tenho que criar essa conjectura para fazer algum sentido, eu tenho que acreditar que esse Espírito Santo ficou congelado por 1900 anos. Não é estranho isso? Tá aqui, começou a receber o Espírito Santo agora. Olha aí. Ou seja, recebeu até os apóstolos, aí acabou. Ninguém falou mais em língua. Estranho, né? Aí em 1907 começaram a receber língua de novo. Muito estranho. Vamos lá. Um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles, no ano de 1906. E por meio dele, soube que na Avenida Norte, 943, havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo. E que o próprio pastor William Duran, né, a havia recebido. Na primeira semana, frequentei sozinho aquele serviço e o Senhor me confirmou que aquela era a sua obra. Olha aí, a obra de Deus não é mais Jesus. A obra de Deus é um movimento. É um movimento religioso. Esse movimento fala em língua, é a obra de Deus. Isso aí, aquelas lá são seita, da onde a gente saiu. Você tá vendo de onde vem a ideia da CB chamar as outras igrejas de seita? É isso aqui, tá? Ou seja, isso aqui foi tudo formatado desde o início na cabeça do CCB. Olha aí, O Senhor me confirmou que aquela era a obra de Deus. Não é Jesus não na cruz, querido. É o movimento humano. No domingo seguinte, me acompanhou o resto do grupo. Ele já levou o resto do grupo para lá. Ou seja, peraí, Deus está guiando o Franciscão ou guiando o movimento da Rua Azusa? Quem que ele está guiando na verdade aí? Quem é que está guiado aí? No mês de julho, olha aqui que interessante pro CCBano que fala lia, lama, xalamanaia. Olha aqui, o que é, pelo menos o que eles dizem ter recebido. Olha o dom de língua aqui, No mês de julho, eu vou até aumentar isso aqui, pra gente ler bem bonito aqui, No mês de julho, a minha esposa foi a primeira a ser selada com o dom do Espírito Santo. Oh, que engraçado, ela recebeu o dom do Espírito Santo. E que língua que ela falava? Vamos ler. Falando em língua sueca. Opa! E a irmã Dora de Sico foi a segunda, falando em língua chinesa.
Olha que interessante. Então quer dizer que eles não falavam Xalaia, Calamanaia naquela época, não? Quer dizer que isso é um movimento moderno dos tempos de hoje? Tá aqui, ó. Eu fui pesquisar e falei, vamos ver se eles estão falando de Calamanaia. Tá aqui, ó. Não estão falando Calamanaia. Em 25 de agosto, o benigno Senhor se comprazeu em selar também a mim. Olha aí, selou ele, né? Então tá aqui, ó. A ideia que a CCB tem de que receber o Espírito Santo e selo de promessa é uma coisa só na cabeça do recebendo. Né? Ou seja, ele não sabe que selo da promessa é o dom do Espírito Santo que o Senhor prometeu dar e selar nossas almas. É isso que é o selo da promessa. Não é falar língua. A linguagem é uma das manifestações do selo da promessa. É uma. E como o irmão explicou uma vez aí, o Espírito Santo é como a mexerica. Os dons são os gomos. São os gomos que formam a plenitude. Ou seja, só Cristo tem toda a operação completa de todos os dons. E a igreja, ele reparte a cada um para aquilo que for útil para ele. Isso está também em Coríntios, tá? Vamos lá. Lê mais embaixo. Naquele tempo, enquanto se esperava a promessa, o Senhor fez saber ao irmão... Eles estavam esperando mais a promessa ainda. O Senhor fez saber ao irmão William Duran e outros que ele me havia chamado e preparado para levar. Gente, parece aqueles movimentos que eles ficam tudo parado, quieto naquelas salas. O outro lá fora, na varanda. De repente alguém fala, o Senhor me revela. Aí vem o povo lá para dentro. Deus está me falando agora, você vai para tal lugar e você vai... Sabe, aquele movimento místico, né, de Deus tá dando novas revelações e novas guias, né? Então eles estão tudo esperando guias e revelações. Ninguém, aqui pelo que se vê, ninguém tá querendo saber de Bíblia mais. E realmente, a Bíblia está abandonada até o dia de hoje. São poucas as igrejas que realmente se focam na verdadeira revelação e na verdadeira mensagem que é a palavra de Deus. Esse movimento todo, gente, o resultado foi desviar as pessoas da verdade bíblica. É óbvio que esse movimento aqui é contraditório à palavra de Deus. É óbvio. Isso está explícito no que a gente está lendo aqui. Vamos ler. Após fui mesmo também confirmado por Deus. Aqui, ó. No princípio de setembro, testemunhei Pietro Ottolini e sua família, vindo todos assistir ao serviço. E em poucos dias foram também eles selados com a bendita promessa do Espírito Santo. Tá todo mundo recebendo a bendita promessa do Espírito Santo, né? E Bíblia mesmo até agora não vi ninguém falar nada de Bíblia aqui. No dia 14 do mesmo mês, veio também o irmão Giovanni Perrot e perguntou-lhe se conhecia o Evangelho. Olha aqui, vamos ver. Se conhecia o Evangelho. Opa, aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele respondeu-me haver nascido no Evangelho. É igual você, eu sou nascido na graça, irmão. Perguntei-lhe também se tinha em si mesmo testemunho de ser salvo. Qual que é o testemunho? Você acha que ele está falando do testemunho de Jesus? Não, porque ele já comentou do Evangelho. Então o Evangelho já foi comentado e está tudo certo. Ele falou, não, eu já conheço desde quando eu nasci, então ótimo. Mas se tem testemunho de ser salvo, qual que é o testemunho de ser salvo aqui, irmão? Falar em língua. Na cabeça do CCBN, se você falar em língua, quer dizer que você está salvo ou alguma coisa do tipo. Até quem pecou, que eles chamam de pecado de morte, se falar a língua, quer dizer que Deus te perdoou e agora você está salvo de novo. Cada uma. Vamos ver aqui, ó. Ele respondeu-me que não sabia. Então, aqui, ó, o Francisco. Então exortei-o a pedir perdão a Deus com todo o seu coração e depois buscar promessa do Espírito Santo. O coitado foi lá, pediu perdão e começou a buscar a promessa. Ele obedeceu. Prostou-se de joelho, e naquele momento o benigno Senhor o lavou com seu sangue e também o selou com a promessa do Espírito Santo. Bom, o Luiz François está usando a narrativa aqui de Cristo lavar com seu sangue porque ele está vendo o camarada falar em língua. É óbvio que isso aqui, ele está fazendo um comentário do que ele assistiu, né? Então, ele vê o camarada ajoelhando, se falou em língua, então o Senhor lavou ele com o Espírito Santo. Olha a ideia, gente, olha a ideia. O falar em língua está sendo associado com a pessoa ser lavada pelo sangue de Jesus. Segue aqui, ó. Naquele momento se achavam presentes os irmãos Gemarim e a Lencioni, tendo estes últimos se manifestado o contrário. Entretanto, ó, já tem dois aqui achando esquisito o que está acontecendo lá.
Entretanto, vendo como o Senhor havia operado sobre o irmão Geperô, ou seja, vendo o coitado ajoelhado e falando língua, ficaram apavorados, lógico, ficaram de canto lá, falando, e agora, né? Olha aqui, seu conhecido convenceu-se e buscou também a face do Senhor, ou seja, caíram de joelho também, só sobrou os dois. Gente, eu fico vendo o movimento daquele senhor, o Franciscão, mandando o camarada ajoelhar, ajoelha aí começou a orar, receba o Espírito Santo, aí falou em língua, e vocês dois? Aí os dois assustados e ele apontando, e aí, vocês vão ou não? Hã? Olha lá o que o senhor tá fazendo com ele, Deus vai salvar ele, vocês não querem se salvar? Imagina a pressão psicológica, gente, é sério. Imagina a pressão psicológica que não está sendo feito nos dois ali. É óbvio que eles vão acabar caindo de joelho e sendo praticamente persuadidos a isso. Ó. No inesquecível dia 15 de setembro do mesmo ano, na casa de oração de G. Grande, Avenida 1139, o Senhor se manifestou no irmão Alencione. E muitos dos presentes, julgando que ele não se encontrava em si, olha aí, ó. As pessoas que estavam lá falaram, esse camarada tá falando nada com nada. Aí começou, ó. Formaram um ambiente confuso por não discernirem a obra de Deus. Olha aí. Já tinha gente combatendo isso naquela época, gente. Olha, por não discernir. Então quer dizer que a obra de Deus é falar em língua. A obra de Deus é esse movimento que eles estão dizendo que estão recebendo de Deus. E aí, se alguém disser que aquilo tá errado, porque se essas pessoas estavam falando alguma coisa contra, gente, é óbvio que elas deviam estar falando com base na Bíblia. Muito provavelmente são pessoas que Deus já estava começando a usar para repreender isso. São pessoas que tá errado isso aí, irmão, isso aí não é a promessa é o Espírito Santo, ou alguma coisa do tipo, eu tô dando exemplo, né? Dois dos presentes, P. Mencione e Luigi Garrou, né? Vendo isso, vieram me chamar dizendo que fosse depressa, onde eles se encontravam reunidos, ou seja, estavam lá, alguns falando em língua e alguém tentando repreender, aí foram correndo chamar o mago do Luiz Franciscão. Antes de sair, orei ao Senhor, que me determinou ir. Olha aí, o camarada tinha uma conversa direta com Deus, rapaz, olha que coisa linda. Coisa igual a essa, eu só vi com Jesus e Moisés, Samuel, o Francisco. Pera aí, que eu já vou. Deus. Não, aquele assunto eu já tinha resolvido. Não, é outra coisa. Acabou de chegar aqui dois rapazes, eles falaram que tá tendo um problema lá. O que você acha? Eu vou ou não vou? Ah, tá, eu vou. Eu levo a pastinha? Não levo? Não, tá, eu vou. Eu vou de terno então, tá? Ah, tá, então eu vou lá. Você viu, gente? A comunicação é tão assim, não precisa mais de Bíblia. Pra que buscar orientação bíblica? Não precisa. Olha lá, segue aqui. Imediatamente o Senhor se manifestou com a sua presença, selando os irmãos e outras maravilhas do Senhor, grandes poderes foram conhecidos. Bom, peraí. Eu acho que eu já li isso aqui, né? Quantos jovens... Peraí, onde é que eu tô? Naquele tempo, enquanto se esperava a promessa, me perdi aqui. Dois dos presentes aqui, ó. Dois presentes vieram me chamar, dizendo-me que tá. Antes de ir, orei ao Senhor que me determinou ir. Ao entrar naquele local, o Senhor me abriu a boca para falar-lhes do poder do sangue do concerto eterno. Ou seja, esse é o camarada que precisa estar em todos os momentos, porque senão a obra descamba. É o camarada que tem a oratória, ele tinha um argumento para falar, para poder dizer para as pessoas as coisas, tal. Quando as coisas começavam a desandar, ele tinha que correr lá para poder colocar a ordem de novo. Você tá percebendo que é um movimento afrancisconizado? Se ele não tiver lá, o negócio não vai para frente. As pessoas precisam correr para chamar ele, ó, a gente começou a fazer aquilo lá que você ensinou. Aí apareceu dois camaradas lá e começou a dizer umas coisas da Bíblia lá que tava tudo errado. Você tem que ir lá. Aí o Francisco vai lá com a sua oratória para poder convencer as pessoas. Podia ser um camarada muito bom de língua, esse camarada. Muito bom. Olha aqui. Fosse depressa para onde eles se encontravam reunidos. Antes de sair... Tá, eu já li isso aqui. O concerto eterno, né? E que só por ele se pode permanecer em pé na presença de Deus. Todo mundo sabe disso. Isso aqui dá pra ver que é um argumento furado que o Luiz Francisco tá colocando aqui pra dar um ar de evangelho e tal. Mas será que foi isso mesmo que ele falou lá, que ele persuadiu pra convencer os dois camaradas? É obviamente que ele deve ter falado outras coisas. Ele não vai colocar tudo aqui exatamente como ele fez. Ele tá falando de uma coisa aqui que já tá na Bíblia. Todo mundo sabe. Essas pessoas que estão ali são tudo cristão. Só está sendo convertido de um movimento para o outro.
né? Então quer dizer que o Franciscão chegou, não, Jesus é bom, é amor, ele mandou o filho dele para morrer por nós, porque sem a morte dele ninguém se salva. Será que ninguém sabia disso? Será que era essa a dúvida? Óbvio que não. E fica ali, né? Fica perceptível que o que ele falou de verdade ele não colocou nesse histórico. Ele deve ter falado, olha, cuidado que vocês estão levantando contra a obra de Deus. Ou seja, provavelmente deve ter sido esse o argumento. Cuidado, vocês estão pondo a mão na obra de Deus, esses homens aqui estão recebendo o dom e vocês ficam blasfemando, eles estão falando aí, se arrependam, cai de joelho. Você não viu a prática dele lá em cima? Mandando o rapaz cair lá de joelho, cai de joelho, pede perdão e ora, babá. São pessoas que estavam criticando. Esse rapazinho ali de cima que nós lemos, ele deixou claro. Obrigado, Miguel. O rapazinho que apareceu ali, ele primeiro questionou. Depois o Luiz Francisco manda ele se arrepender. Se arrepende, se ajoelha. Você vê uma pressão psicológica que o Luiz Francisco provavelmente fez sobre o rapaz. E agora, tá fazendo a mesma coisa com esses dois. Aí vem, imediatamente o Senhor se manifestou com a sua presença, selando os irmãos Pemencone e Andreone, Lencione e outros. E as maravilhas de Nosso Senhor e de seu grande poder foram conhecidas e manifestas. Olha o grande poder aqui sendo manifesta, né? O grande poder não foi manifestado com o amor dele, né, em Jesus na cruz. Não foi. Foi aí falando língua. Foi a hora que o pessoal começou a falar língua que eles viram o grande poder que o Senhor tem. Tá falando em língua chinesa, grande poder. Olha, agora eu creio. Agora sim que eu creio em Jesus na cruz. Não, essa história já é velha. Esse aqui não. Falar em língua é outra coisa. Quantos vinham para fazer babababá? Tá aqui, gente. Eu tô até cansando disso aqui. Deixa eu ver se chega aqui, pessoal. Vai chegar a parte mais importante agora. Tá chegando aqui. Eu vou já para as partes amarelas que tá marcada aqui, tá, gente? Porque, olha, se você for ler isso tudo aqui, é complicado. Presta atenção aqui, ó. Irmão Mancone, o irmão Franciscon tá recebendo a guia. Deus vai falar na boca dele agora. Aqui, ó, Deus falando. Tá até entre aspas aqui, ó. Irmão Mancone, pare. O Senhor me disse que enviou em nosso meio o irmão Luiz Franciscon para nos exortar. Quando Luiz Franciscon chegava em um local onde ele não era o centro da atenção, se ele não fosse um ancião, alguém já se levantava lá para o outro camarada é quem ia levantar na tribuna, aí alguém levantou, irmão, para! Deus acabou de me mostrar que Deus mandou o Franciscon para trazer a nós a exortação. Aí o Franciscon já tá com a turma dele, essa é a turma dele, já tá tudo defendendo ele. Aí o coitado se sentiu pressionado, volta pra sentar e fala, então tá bom, Franciscon, atende o culto. Aí lá sobe o Franciscon pra atender o culto. Rapaz, olha, eu tô achando esse movimento que deve ter sido opressor, rapaz. O camarada saindo por lá, por todo lugar que fala, ele já tá quase que sendo como o Messias. O homem que tá trazendo a nova revelação. O homem que Deus mandou na terra para trazer as mensagens. Para dar, como tá aqui, ó, o coitado do irmão P. Ottolini. Olha, ele escreveu aqui, ó, irmão P. Ottolini, guiado pelo Espírito Santo, deu um salto e falou em alta voz, irmão Marconi, pare! Aí o coitado tomou um susto, ele já estava subindo para atender o culto, né? O Senhor me disse que enviou em nosso meio o irmão Franciscon para nos exortar. Eita maravilha, tem que ser o Franciscon. Aí a mensagem foi, fique em paz, né? Depois também Deus se servirá dele, falou o ancião Franciscon. Olha aqui essa parte do se servirá. Da onde que vem essa frase que os anciãos da CCB usam tanto? Irmão, Deus se servirá do seu servo, irmão, do seu caro servo. Deus se servirá do irmão. Irmão, Deus mandou o irmão aqui, Deus se servirá. Tá aqui, ó, da onde vem essas palavras, ó, né? Luiz Franciscon falando aqui, ó, Deus se servirá dele. E foi assim que novamente ocupei o lugar de ancião nessa igreja até o dia de hoje. Olha aí, de novo Luiz Franciscon, ele precisa do cargo e do título e através do pulo de um dos que já tá com a cabeça feita por ele, né, uma turma, né, ele
A pessoa levanta, Deus mandou o Franciscão, o coitado se sentiu acuado, o pastor daquela igreja, e o ancião, e aí o Franciscão, dessa forma, ele ocupa novamente o lugar de ancião. Olha aí, gente, tomou no grito praticamente o título, né? O título não foi ordenado nada, foi tomado no grito, tá? Isso aqui eu vou falar depois por você ser brincar aqui. Você sabe que o Franciscão não foi ordenado ancião, quando ele tomou no grito o título de ancião. Tá aqui, ó. Eu vou ler de novo. E o irmão P. Manconi foi confirmado pelo senhor para ficar sentado no momento. Ó, foi confirmado. Depois de uma profetada dessa e de um berro desse, quer dizer que foi Deus que confirmou. Depois também Deus se servirá dele. E foi assim que, novamente, ocupei o lugar de ancião nessa igreja até 29 de junho de 1908. Tá lá o Franciscão. Agora, no grito, tomou lugar. Em fins de outubro, o senhor enviou minha esposa a Los Angeles, a fim de dar testemunho da promessa à família do irmão Moles. Eu separei essa parte que é para vocês verem, eles não estão levando mais o testemunho de Jesus. Eles não estão indo mais levar o testemunho da palavra, ou do evangelho, ou crê em Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa. Não, eles estão indo levar o testemunho da falação de língua. Ou seja, aqui está notório que o evangelho foi abandonado por esse movimento falador de língua que até o dia de hoje só gera confusão. Quando não gera confusão, gera um emocionalismo que ninguém entende nada, não tem fruto algum na igreja, só tem barulho e tomação de tempo, porque toma o tempo da igreja e ninguém ganha nada com isso. Olha aqui. Que ouviram como o senhor tinha operado em nosso meio, após alguns dias foram também selados e voltaram à sua residência com essa confirmação em seu coração. Agora vamos à parte aqui, gente, é a parte da seita, né? Da seita, para nós encerrar nessa leitura. Eu tava lendo, mas eu parei aqui e falei, eu cansei. Isso aqui me incomoda. Eu vejo essa manipulação, isso aqui incomoda demais. Presta atenção. Em princípios de dezembro, o senhor falou pela minha boca dizendo, Franciscão tá falando, olha o absurdo. Eu vou pegar até pra você. Aqui, meu querido, você vai ter que escolher. Aqui não tem jeito. Ou você vai acreditar no Franciscão, ou você tem que acreditar em Jesus. Os dois não dá. Porque aqui é o momento que Jesus manda você ir pra direita e o Franciscão tá mandando você ir pra esquerda. Você entendeu a discrepância? Ele tá falando pra você uma coisa. Jesus está falando uma coisa, o Franciscão está mandando você ir para outro lugar. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui o versículo. Marcos, capítulo 16. Não, eu vou ler primeiro o que o Franciscão está falando. Ó, em princípios de dezembro, o Senhor falou pela minha boca dizendo. Olha o que o Senhor falou, ele está dizendo. Eu, o Senhor, permaneci no meio de vós, e se me obedecerdes, quem tá falando isso, gente? Tá na Bíblia? Não, é o Franciscão que tá dizendo pro povo, hein? Ó, você vai confiar mesmo no comedor de arroz e feijão, sabendo que o homem por si próprio tem chance muito grande de ser um enganador, de ser um manipulador, ou seja, a chance é grande, por isso que nós fica na Bíblia. Olha aqui. Aliás, eu, o Senhor, permaneci no meio de vós, e se me obedecerdes e fordes humilde, ó, se você ficar quietinho, baixar sua bola, não ficar tentando, né, me corrigir, é essa a mensagem que ele tá mandando. No fundo é isso aqui, cala sua boca, não fica desconfiando de mim não, ó lá. Eu mandarei convosco todos os que devem ser salvos. Ê, lasqueira! Quer dizer que Deus elegeu o Franciscão e a turminha deles como o aprisco que Deus vai trazer todo mundo de todos os lugares para ser salvo. Cara, ele tá roubando o lugar de Cristo. Nessa figura de que é nele que a gente se salva. Deus vai buscar os seus filhos e levar os seus filhos e levar a Jesus. É isso que a Bíblia fala. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele está mandando as pessoas ficar em paz. Fique quieta aqui, porque Deus vai trazer as pessoas até nós, as que têm que se salvar. Será que é isso que está querendo dizer Jesus? Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe, Jesus que está falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Peraí, Jesus está mandando você sair e ir. Você tem que ir. O Franciscão está falando, vinde. Vinde, não é mais o ide, é o vinde. Ou seja, uma discrepância é grande. Primeiro lugar, que o Franciscão está de forma figurada, ele está insinuando que eles se tornaram o aprisco da salvação. Vocês são o ambiente salvador. É aqui que eu vou trazer os que tem que ser salvos. É aqui que eu vou trazer. Então vocês não precisam ir. Eu vou trazer, como se fosse a tal da arca. Né? A ideia que é receber a arca, talvez é isso aqui. E isso está confirmado. Mais pra... Olha aqui, ó. Vós tereis unidos por um pouco de tempo, a fim de vos preparar, para depois mandar alguns de vós em outros lugares para recolher outras minhas ovelhas. Ou seja, vocês estão indo, vocês vão para trazer para cá. Olha, cara. Este é o sinal que vos dou para confirmar. Olha o sinal. Você acha que vai ter algum sinal? Deus vai descer o fogo do céu? Você acha que vai ter um sinal que ele vai abrir o teto e todo mundo vai ver anjo? Não. Olha o sinal que ele fala que Deus vai dar. Este é o sinal que vos dou para confirmar que vosso Deus é quem falou. Este local será pequeno para conter as pessoas que chamarei. Quantidade de pessoas é algum sinal? É sinal de quê? Igreja Católica tem 1 bilhão de pessoas, isso quer dizer alguma coisa? O islamismo é o que mais cresce, quer dizer alguma coisa? Então, desde aqui, eles se valem de número. Deus, aí presta atenção, como para você ter uma ideia, que o local, o ambiente, é o ambiente salvífico. Olha aqui como ele conclui. Logo após essas profecias, porque isso foi profecia, ó, um irmão sentiu-se de comprar 60 cadeiras, a fim de juntar as existentes. Ou seja, lá foi o coitadinho achando que lá vai ser pequeno, que vai vir o mundo inteiro para lá, o mundo inteiro. Agora quem é o enviado para a salvação não é mais Jesus já cumpriu, agora é Franciscão com a sua suposta revelação. Cara, eu tô lendo para vocês, gente. Eu tô lendo, agora eu voltei aqui para vocês. Fala sério. Isso aqui tem alguma coisa verdadeira nisso. O espírito do engano fundou essa igreja. A CCB é uma obra maligna. Ela desde a sua fundação. Isso aqui é um engano. Se fosse Deus, a CCB hoje, por 100 anos, ela deveria ser a maior religião do mundo. Se fosse verdade. Se isso tudo fosse verdade, ao contrário, ela teve um crescimento mais ou menos em São Paulo e no resto do lugar do Brasil. Não tem crescimento. No mundo, então, ela é pífia. É óbvio que essas mensagens são falsas. Sabe, isso aqui se faz uma análise coerente. Aquela mensagem lá dizendo que Deus vai trazer os que tem que ser salvo para o meio deles. O Franciscão se impondo sobre os coitados. Não, se ajoelha e peça perdão. Se ajoelha. Sabe aquele comportamento autoritário daqueles homens daquela época, aqueles italianos? É a mesma coisa. O que dá para perceber aqui, gente, que são pessoas humildes, simples, são imigrantes italianos, gente que provavelmente não tem condição, não tem formação alguma, são gente pobres, humildes, que simplesmente se deixaram levar por discursos inflamados. Provavelmente o Franciscão poderia ter algum estudo a mais do que os outros. A esposa dele, pelo que eu sei, ela era estudada. Ou seja, qualquer um com um pouco de conhecimento e de estudo, ele se sobrepõe aos outros. Tá aí, ó, a enganação. Alguns coitados que tentaram enfrentar ele já foi pra cima, correram pra chamar ele. Falou, Franciscão, corre lá, porque estão dizendo lá que não é Deus, é alguma coisa tal, e blá. E vai o Franciscão lá. Se fosse não é um barato. Se fosse hoje com a internet, a ficha corrida do Franciscão não seria escondida, não mesmo. Os pentecostais brasileiros escondem a verdadeira história desse movimento. O objetivo é mesmo o número. Exatamente, gente. Ela fala de um jeito assim, mas o comentário dela é perfeito. Você vê no discurso dele aqui, ó, é número. A ideia dele é provar que Deus está falando na minha boca através de número de quantidades de pessoas.
E isso faz o quê? Com que ele se infla, ele seja a pessoa mais falada, ele seja a pessoa temida, ele seja autoridade. É isso o que eles estão querendo dizer aqui, insinuar. E isso não existe na Bíblia. A palavra de Deus fala que nós deveremos anunciar a palavra de Deus e só o nome de Deus será glorificado. Ninguém vai ter honra ou vai ter glória por causa da obra de Cristo. A obra é dele, foi ele quem fez. Gente, isso tudo não passa de maracutaia, tá? CCB não fica bravo comigo? Eu não tô nem aí que vocês ficam bravos comigo, cara. Entendeu? O negócio é o seguinte, você tem que sentar aqui comigo, né? Se tiver algum CCBN que quer falar que o que eu tô falando tá certo, você vai ter que sentar aqui, nós abrir isso aqui junto e eu te questionar. Aí nós vamos ler e eu vou te questionar. Eu vou te questionar, tem um punhado de coisa que dá pra questionar aqui. Um punhado de coisa. A mensagem, que eu já fiz essa análise da mensagem que ele diz que recebe, porque mais pra frente ele vai transmitir uma mensagem. A mensagem é um plágio da Bíblia, não tem nada de novo. É um plágio. Ele tá falando coisas que tá na Bíblia com algumas palavras modificadas e dizendo que é uma revelação nova que ele tá recebendo. Não, eu tô recebendo essa revelação. Que revelação nova é essa que já tá na Bíblia? É a mesma coisa que o camarada, ele se apodera de um discurso de outra pessoa, muda algumas palavrinhas e vem dizer que está recebendo uma revelação nova. Já respondi isso aqui hoje, tá? Eu saí da CB de tristeza, de sentir machucado em cada culto. Essas pregação antropocêntrica da sua igreja machuca, tá? Isso machuca. Machuca, cara. Então tá aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó, cara. Ó. Eles tentaram criar um livrinho, uma mensagem de glória para o Franciscon, de glória para a CCB. Como se isso fosse trazer a glória para a CCB, a glória para a CCB. Mas eles esquecem, rapaz, que até dentro dessas mensagens toda trabalhada, que eu acredito que deve estar manipulada também, porque não vão falar toda a verdade, de como ele era autoritário, de como ele persuadia, eles não vão falar toda a verdade. Mas mesmo assim a gente consegue enxergar ali dentro os erros, os equívocos, né, as contradições teológicas e mais um punhado de coisa. E que isso demonstra que não tem luz e nem guia de Deus, coisa nenhuma. Seita é tudo igual. Todos eles dizem que estão recebendo uma nova mensagem de Deus. Deus está me trazendo uma nova mensagem. Deus está revelando para nós que agora sim tá tudo certo, ninguém vai ser mais enganado. Agora nós estamos na verdadeira palavra. Entendeu? É brincadeira, cara. Agora quer mais o quê? Né? Por que o CCB não entra aqui? Pra gente bater um papo. Por que não entra aqui? Por que não vem um CCBN aqui pra gente mostrar? Não tem. Aí tem uns passapano da CCB, rapaz. Aqueles críticos, sabe? Uns camaradas sem noção. Batem, falam bem quando estão sozinhos. Sozinhos, eles falam bem. Vai, e manipula a Bíblia. E pega a palavra fora do contexto e tal. Teve um que entrou no começo da live hoje aqui falar que ele é eu sou seita com orgulho porque os... Como é que fala? A Igreja de Cristo, os apóstolos, foram chamados de seita. Aí ele levou uma sabugada, sumiu da live. Sumiu. Porque todos esses argumentos são argumentos deslocados da Bíblia. O camarada pega a passagem bíblica isolada, não faz o exegese do texto, aí vem com esses argumentos furados para tentar passar pano por uma seita dessa daqui, ó. Uma seita dessa. A falta do evangelho, meu filho. A falta do evangelho. Você não está satisfeito com a resposta, sabe por quê? Porque você não ama Jesus Cristo, você não é uma pessoa convertida. Você tá nem aí com Jesus Cristo. Uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que tem o coração convertido, os cultos da CCB machuca. Machuca. Qualquer um que tá aqui, ó, que começar a entender o evangelho, à medida que ele vai entendendo o evangelho, ele vai ficando insuportável permanecer na igreja da CB. Porque conforme você vai entendendo o evangelho, automaticamente vai entrando o prazer, o amor por Jesus, e aí as pregações da CB começa a machucar, começa a incomodar. Você já vê que não dá mais para você ficar ali dentro. É somente isso, filho. O dia que você for convertido, né, você vai entender o que eu tô falando, isso é suficiente. Porque
O que você está insinuando? É a mesma ladainha, essa idiotice que eles ficam falando aqui. Ele tá achando que alguém me fez alguma coisa, ninguém me fez nada lá, meu filho. Ninguém me fez nada lá. Eu não queria ministério e não me deram, como fala, tá bobagem que falam aí. Ninguém me machucou, ninguém fez nada. Eu saí lá pela porta da frente. Eu não aguento mais essa seita. O costume, aquele jeito do CCBN, aquela falsidade, aquela cara de piedade que eles não têm piedade nenhuma. Aquela cara, eles entram na igreja com aquela biblinha aqui. O olho, parece que eles não conseguem abrir o olho. Oh, paz Deus, irmão, paz Deus, serve de Deus, serve de Deus. Não aguentava mais isso, cara, essa falsidade, essa hipocrisia. Isso machuca, ninguém aguenta mais isso. Aqueles cultos ruins, aquele culto onde o homem é louvado ali dentro, ali não presta culto a Deus, meu querido. Vocês prestam culto ao próprio ventre. Vocês dão glória e ficam felizes e vão alegres para casa, porque falam de vocês no culto. O tempo inteiro Deus vai dar, Deus vai virar, Deus vou fazer, eu vou entrar na sua vida, eu vou dar, e o povo chora e dá cambalhota. Eu falei, o quê? Teve uma época em que eu ficava, parece que eu tava fora do transe, e aquele povo fazendo aquela barulheira, e eu olhando pra eles assim, ó. Meu Deus, que é isso, cara? Rapaz, onde é que eu tô? Meu Deus, eu tenho que sair disso aqui, não dá pra ficar mais aqui. Não estou exagerando, gente. Quantas vezes me veio assim e falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui ainda? Isso aqui não tem nada de cristão nesse lugar. Olha o que esse homem tá falando, as asneiras que ele tá falando. Esse povo... Aí eu olhava pro irmão do meu lado chorando e dando camalanaia. Camalanaia, ali. Eu falei, que é isso, cara? Não dá pra ficar mais aqui, não. Não consigo ficar mais nessa igreja. Isso não aceita. Simples assim, filho. Você acordou, não dá... Quando você acorda e você vê que você tá no meio da fossa, o que você faz? Você quer sair. Quando você tá dormindo na fossa, você não sabe, você não sente o cheiro, não sente nada, você tá dormindo. Quando você acorda, você fala, que fedor. Todo mundo morto, você vê aqueles povo putrefando vivo. As pessoas estão mortas vivas lá dentro, estão mortas, cheia de pecados. Ninguém se arrepende de nada. O povo é ruim. O povo odeia Deus, odeia a verdade, odeia o evangelho. Qualquer um que prega o evangelho, eles botam pra fora. Esse povo odeia o evangelho. Eles, se pudesse, não tinha nem hino. Eles iam logo pra profetada. O povo quer saber da profetada. Como é que eu vou ficar feliz dentro de um lugar desse, cara? Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, sair de dentro desse buraco. Foi a melhor coisa, cara. Eu faria de novo, e faria de novo, e faria de novo. Sair de dentro desse inferno. Não tem como, cara. Essas pessoas aí que ficam passando pano pra essa seita, essas pessoas não gostam de Jesus. Não ama Jesus Cristo. Porque você tem que se indignar. Porque é nesse momento em que Jesus está te vendo e falando, esse é ovelha. Não, esse aí é bode. É lícito que haja heresia para que o sincero se manifeste. Se manifeste, não é ficar quieto, calado, de boca fechada. É se manifestar. Não dá, cara. Sabe, esse argumento CCBiano esdrúxulo. Por que você saiu de lá? Por que você tá tão magoado? O povo tá... Essa é uma fala de alguém que não tá nem aí com o evangelho. Não tá nem aí com Jesus. O camarada tá vendo eles pisar na Bíblia todo o culto. Ele joga a Bíblia no chão, eles pisam na Bíblia, eles cospem na Bíblia, joga a Bíblia no chão. Tá tudo normal pra eles, cara. Tá tudo normal. Aí pra que você tá tão indignado? Como assim? O cara tá machucando a palavra. Eles estão arrancando o pé da palavra, arrancando o braço da palavra, arrancando o dedo da palavra. Eles estão destruindo a Bíblia, destruindo o evangelho. E vocês não sentem nada. Não, é porque você é um morto. Você é um pecador miserável morto. Você tá apagado ainda, querido. Eu não aguento, eu não tô exagerando. Quem lembra de mim sabe. Podia olhar em mim e falar, o Josafá, eu não aguentava mais ficar nesse buraco.
Nos últimos cultos, eu sempre fui o camarada que ficava sentado, quietinho, para não transmitir nenhuma insatisfação. Eu não queria ser motivo de escândalo na obra. O Josafá lá, aguentando quieto, não podia nem baixar a cabeça ou balangar, ou ficar lendo a Bíblia para poder sair de dentro daquele trânsito. Não podia, cara. Era como se alguém estivesse segurando minha cabeça e falar: assista a heresia, assista. Eu era obrigado a ficar olhando para aquela coisa. No final não aguentei mais, eu comecei a ir pro banheiro, coisa que eu nunca fiz. Eu comecei a ir tomar água, fazer xixi até sem querer, porque eu não aguentava mais, cara, o negócio já tava incomodando demais. Falei: chega disso aqui. Não dá mais, cara. E hoje eu tô livre, eu tô podendo falar aqui, eu vim tá lá, falar abertamente, livremente a verdade. Tá aqui, eu acabei de ler pra vocês, eu mostrei passo a passo. Tudo isso não passou de um golpe, uma enganação, falsa revelação, falsa, tudo falso. A CCB é uma igreja feita na mentira e na falsidade. Tá provado. Quem não assistiu, entra de novo aqui e assiste pra você ver a análise que eu fiz das mensagens. Eu não fiz tudo, porque eu não aguentei. Você pode ver, eu tava vendo aqui e falando: não, vou parar aqui, não dá mais. Pra quem não viu, essas partes amarelas aqui, manchadas aqui, não tá dando pra vocês ver, ó. Essas partes aqui, eu passei o marca-texto. Eu passei o marca-texto e fui falando aqui um monte de incoerência e incongruência bíblica, coisa que prova que tudo não passou de uma enganação. Eu também não, Ana. Também não suporto mais ouvir. Não passa de uma enganação. O camarada vem dizer que Deus revelou pra ele que Deus vai trazer todos os que tem que ser salvo pro nosso meio. Deus vai trazer, e é vinde agora. Se for alguém, vai pra trazer. Se for alguém pra... Isso é o diabo revelando isso aí. Como assim Deus tá mandando vir? Jesus não mandou ir? Não é ide? E ele vai trazer pra quê? Pra quê? O Francisco é o salvador da pátria agora? É o salvador da pátria, o Francisco. Ó, o camarada, Deus, ele disse que Deus deu uma revelação que ele deveria se batizar por imersão. E isso não existe na Bíblia, nenhuma passagem bíblica dizendo que você tem que ser afundado na água. Nada contra quem se batiza por imersão. O importante é que tenha um contato com a água. Se é mergulhando você todo, é espargindo, isso não importa. Mas o camarada dizer que Deus está mostrando isso para ele sair de uma igreja séria, presbiteriana, esperou o coitado do pastor e viajar para falar dele nas costas dele, chamando as pessoas para saírem da seita. Isso é coisa de gente covarde, rapaz. Coisa de gente covarde. Tá aí. Passou pouco tempo, tomou a rasteira dos anciãos do Brás e nem voltou mais pro Brasil. Levou-se um rodo.